Salve, salve Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português, chegando para mais um episódio aqui. Dessa vez a gente vai comentar aí essa primeira semana de off-season e tudo que envolveu ela, né? Teve muitas contratações polêmicas que a gente vai discutir nesse programa de hoje. Antes de começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, o @blog dos Bills, no Spotify é Billscast Brasil. Se puder avaliar lá o programa, vai ajudar muito a entregar para mais pessoas da plataforma. No YouTube, o seu like ajuda muito, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para que cada vez mais pessoas conheçam aqui o nosso programa e ele seja entregue para cada vez mais fãs de futebol americano e do Buffalo Bills, né? Hoje eu estou aqui com o meu parceiro, Eric Henrique. Seja muito bem-vindo, Eric. Muito obrigado, senhores. Mais uma vez, comentando essa off-season. Aqui, antes de começar o podcast, estava trocando uma ideia com o Bruno aqui, né? Falando que deve ser muito mais fácil comentar durante a temporada, que as coisas estão acontecendo, do que a off-season, mas bora lá falar sobre Bills, que é sempre legal. É isso. Bruno Milione, mais uma vez. Opa, muito obrigado aí por estar podendo participar mais uma vez nesse episódio aí. Agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente. E é isso aí. Vamos falar sobre essa free agency desse ano aí, se valeu ou não valeu a pena. É isso, vamos falar sobre a free agency, esses nossos gloriosos, né, reforços aí, a gente vai trazer eles para discussão hoje, mas antes eu queria começar aqui com a notícia mais fresca que nós temos, saiu hoje do forno, né, que é o Matt Milano aí, né, ele reestruturou ali o seu salário cortando parte dele, liberando ali um cap de 3 milhões mais ou menos. Mas, para mim, o mais importante aí dessa notícia é a segunda parte dela, de que reduziram o contrato do Matt Milano, né? O contrato dele ia até 2027, reduziram em um ano, agora vai até 2026, ou seja, no fim da próxima temporada. Ele vai ser o free agent. O Bruno Milione, isso aí te parece um movimento de última dança, de começar a querer dar um adeus pro Matt Milano? Achei bem suspeito isso. Com certeza, cara. E se isso tivesse acontecido, por exemplo, no ano passado, eu tenho certeza que a gente estaria arrancando nossos cabelos fora. E a gente, né, já sabe que, pelos episódios anteriores, quem acompanha sabe que a gente gosta muito do Matt Milano. Matt Milano pra gente era um jogador de elite, aí ainda é um jogador de elite, um grande linebacker, mas ele tem um problema de, às vezes, ser feito um pouquinho de vidro, né? Se machuca, que é uma maravilha. E isso tá com uma cara muito grande de última dança. Pra quem se lembra aí de Dirty Dance, o Bills tá dando uma de Patrick Swayze e colocando aquela musiquinha, o Matt Milano só tá esperando com o vestidinho rosa, velho. Que vai ser realmente a última dança mesmo. Não acho que... Óbvio, dependendo desse ano, se o Matt Milano, sei lá, não quebrar uma única unha e jogar perfeitamente, talvez, óbvio, os Bills dê aí uma mudada nisso. Mas, claramente, eles estão mostrando aí pro Milano que, cara, a gente tá vendo que não dá para ficar contando tanto contigo. Eu não tô descabelando tanto quanto eu estaria, cara, talvez esse ano. Não sei porquê. Talvez eu fique um pouco mais depois, mas com toda certeza é um cheirinho aí de última dança. É um movimento bem curioso aí, né, Eric? Que tu imagina que isso aí pode causar nos Bills nos próximos meses? Cara, eu não sei se eu tinha visto, acho que eu nunca tinha visto antes o cara reestruturar o contrato, tirando, né, parte do seu contrato. Ele eliminou aí um ano, né, como se comentou, e deu um pouquinho mais de cap space pra gente aí esse ano, pro Brandon Beane trabalhar,
daí fica essa dúvida se a gente está próximo do fim do Matt Milano no Bills, ou se ele é mais um pensando no time, pensando em montar um melhor time para o torneio, né, para tentar ganhar esse ano já, assim como o Josh Allen fez, né, não pegando contrato maior, sendo mais pago da história e tudo mais. Também sou fãzaço do Milano, desde sempre esperava que ele ficasse no Bills até o fim. Mas dá um medinho aí, cara, de verdade. Eu fico meio ansioso aí pro ano que vem, porque ele já começa a pensar numa free agency, os times já vão começar a olhar para ele. Se as lesões cessarem, ele vai querer mais dinheiro no futuro. Então, vamos esperar. É isso. Bem inusitada essa situação, né? O Von Miller, ano passado, por exemplo, ele reestruturou o contrato, né? Claro, o Milano, ele cortou esse salário, mas ele ainda pode receber, né, se ele bater algumas metas e tal. Exatamente a mesma coisa que o Von Miller fez ano passado, como única diferença, né? O Von Miller não tirou literalmente um ano do contrato dele, né? Eles excluíram um ano do contrato do Milano, o que é muito esquisito, de verdade. Cara fora mesmo. Mas, sei aí, né? Sei lá, cara, é bem esquisito. O Milano vai fazer 31 anos. Ele tá com 30 anos no momento, ele vai fazer em fim de julho, 28 de julho, ele faz 31, né? Não sei se o Lynn e o McDermott ali já estão começando a se preocupar com essa idade chegando, né? Com o fato dele lesionar esse bíceps dele com uma facilidade incrível. Eu nunca vi alguém rasgar o bíceps, cara. Impressionante essa lesão do Milano. Já joga com a armadura, já sempre. E não é isso, cara. Impressionante. Se eu não tiver enganado, acho que o Steven Tyler do Aerosmith fez isso, mano. Conseguiu romper também o bíceps. É pior, importante. Né? Não, eu acho que é importante citar que eu tenho uma teoria de que ele rasgou esses bíceps tentando mostrar o músculo, tá ligado? Mostrando como ele é forte. Ele acabou fazendo muito esforço e aí não teve jeito. Né? Eu lembro no episódio... Eu não lembro qual foi o episódio que a gente fez, que a gente citou que talvez existisse ali uma possibilidade do Milano usar o suco, porque eu não sei se é normal um tamanho desse, mas... Né? É verdade. Mas, cara, pode estar partindo dele também, não? A gente também pensa nos Bills, mas será que o Milano não tá pensando em se aposentar também? Porque também se machuca, que é uma maravilha. Ser. Tudo bem que 31 anos às vezes é um pouco baixo, mas tem linebackers que se aposentam com essa idade, né? Lembra do Luck dos Panthers, que se aposentou com 28, cara. E ele também tinha essa questão com lesão, né? Então, querendo ou não, essa liga, ela é cruel, né? Então, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Mas, ainda agora, saindo essa notícia do Milano, eu queria primeiramente perguntar para vocês, até o momento, beleza, a off-season começou, né? Renovações, contratações, tá, uma renovação, outra ali. E aí, gostando, achando devagar, um pouco abaixo, morno? O que é que vocês estão achando aí dessa off-season até aqui? Me diz aí, Eric. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse é o estilo do Brandon Beane e do nosso careca favorito, cara. Toda off-season do Bills parece que não tem aquela emoção, assim, a gente fica aqui na ansiedade. E eu esperava um pouco mais, né? Eu achava que ia ter aquele movimento ousado, por enquanto nada. Mais uma vez, o Brandon Beane vai apostar no draft. Tem sido
bem assertivo no draft, eu diria, pelos últimos nomes aí, mas eu queria um pouco mais. Estava esperando uma contratação bombástica aí e o máximo que a gente teve foi Joey Bosa. Então, acho que não sei se vai ter alguma troca aí, mas espero que a gente ainda consiga alguma coisa aí depois do draft que a gente brilhe o olho e fala, agora sim, era isso que eu queria ver. E aí, Bruno? O que tá achando dessa off-season? Cara, eu cheguei até a comentar com o pessoal no grupo dos Bills que a gente tem, que eu não sei vocês, mas para mim, às vezes, eu acho que a gente fica muito quieto, cara, por muito tempo. E assim, é óbvio que eu, assim como o Eric comentou, eu tava querendo pelo menos uma contratação que brilhasse o olho mesmo, sabe? Que fosse aquela, vai fazer diferença pra caramba agora, sabe? Vai nossa, é isso daqui. Mas eu entendo o que o Benny tá, né? Eu entendo qualquer linha de pensamento dele. E eu entendo que o que ele tá tentando fazer é o necessário. Tipo, ele não tá querendo fazer mais do que o necessário. Ele quer ser o mediano ali, velho. Quer pegar o que a gente precisa. Pelo menos, ele não foi para uma área desnecessária, que nem, ao meu ver, eu não acho que ele precisava dar foco no ataque, não precisava dar foco em wide receivers. Eu não vejo isso. Ele precisava dar foco na defesa. E ele mostrou isso. Vamos dar foco na defesa. Mas com os caras bem abaixo da média. Mostrando as cartas dele, como o Eric falou, de que ele tá pensando talvez em draft. Então, mas eu adoraria que ele tivesse feito pelo menos uma única cartada mais ousada mesmo, sabe? Mais esperando por isso mesmo, uma cartada mais ousada da parte dele. Mas não aconteceu, Benny continuou desse jeito morno dele. Pode ser que às vezes dê certo, pode ser, cara, mas sabe, já tá morno assim há um tempo e não sei, cara, sinceramente vou dizer pra vocês que eu não gosto muito disso não, que nem o Benny agora, ontem ou hoje, ele deu uma entrevista onde foi no podcast do Fitzpatrick até, que o Fitzpatrick pergunta pra ele, fala, cara, você pensa no draft, quando você tá fazendo, né, free agency, o draft, você pensa no Kansas City, como que a gente vai fazer para vencer o Kansas City? E ele falou que não, ele não pensa nisso. E claramente ele não pensa nisso. Dá pra gente ver muito obviamente que ele não pensa nisso. A gente tá percebendo isso há alguns anos, né? Tá tranquilo, bem? Não é surpresa. Todo mundo já percebeu que você não pensa no Kansas City. Tanto é que você troca. Você faz troca com o Kansas City. Brother, troca com qualquer um, velho. Mas não troca com o Kansas City, pô. Não faz sentido. E assim, Kansas City é o cara a ser derrotado. A gente tá tantos e tantos tempos tentando lutar contra os caras. Se ele não pensa nisso, então, pô, o Benny tá com uma linha de pensamento bem errada, ao meu ver, cara. Então, assim, esse lance morno dele, não sei, pra mim já tá dando já tá dando o que tinha que ter dado, sabe? Então, vou ser sincero pra você que esse ano eu fiquei um pouco desapontado. Eu tava procurando algum adjetivo para classificar essa off-season aqui. Eu acho que um que eu enquadrei bem aqui para mim é insosso. Tá faltando algo, tá ligado? A gente tá fazendo uns movimentos e tal, tá fortalecendo a equipe, mas tá faltando aquele tchan, tá ligado? Tá faltando aquele diferencial meio e tal, pra evoluir o time. E aí, quando vem o cara especial, é o Joe Bosa, nada contra o Joe Bosa, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas não era exatamente o que eu esperava pra reforçar a equipe, né? Mas tá bem devagar essa off-season aí. Não que a gente fosse esperar grandes movimentos, né? Nem deveríamos esperar grandes movimentos, né? Talvez, pelo menos eu acho que todo mundo imaginava aí que teria, né? Alguém para dar aquele up na defesa, né? Joe Bosa pode ser esse cara, né? A gente tem que ver aí. Acho que todo mundo estava esperando um Ed que não fosse o Bosa, vamos dizer assim, né? Miles Garrett, né? Vamos lá, todo mundo estava esperando o Miles Garrett. Todo mundo estava querendo o Miles Garrett, né? Ou o Max Crosby.
Todo mundo tava querendo que aparecesse lá. Myles Garrett recebeu uma proposta e aceitou pros Bills. Eu tava olhando os corners, né? Eu queria um corner elite, mas parece que não tem muitos mais na free agency, não. Então, é aguardar para uma troca aí para frente. E corner é uma posição delicada em um momento que a gente vai, para mim, pelo menos, é uma posição delicada e que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de entrar no mérito dos jogadores, o Benny tá dando uma série de entrevistas, né? Extremamente depreciativas para a imagem dele. Tá terrível essas entrevistas que ele tá dando. O cara não tá pensando em Kansas City. E aí, essa semana, ele deu uma entrevista absurda falando. Primeiro, né? A notícia. Michael Hoyt e qual é o nome do outro? É o Larry Ogunjobi. Larry Ogunjobi, que eles estavam suspensos por 6 jogos lá por doping. Né? No claro e alto da regra, eles foram suspensos pelo doping americano e tal. O Ogunjobi falou que usou alguma substância enganada e tal, e alguma coisa assim. E o Hoyt falou que alguma coisa de confiar nas pessoas erradas. Essas paradas aí, tá ligado? Ambos são. Eles assumiram as suas culpas, mas, tá ligado? Pô, eu assumo que eu fiz isso, mas é culpa disso. Eu assumo que eu fiz isso, mas a culpa é do outro cara, tá ligado? Muito então, amigo meu deu essa desculpa pra mãe. E aí. E aí tem 2 lados dessa moeda. O Hoyt vai ficar 6 jogos fora, mas ele assinou um contrato de 3 anos, né? Beleza, tudo certo. Não tão certo assim. A gente deixa passar. O Ogunjobi assinou um contrato de 1 ano, vai ficar fora por 6 jogos e vai ganhar 8 milhões. Cara, é muito dinheiro para um cara que provavelmente vem para a rotação, né? Ele foi titular nos Steelers ano passado, mas os números deles, nem no ano passado, nem na carreira, entregam o que 8 milhões deveriam entregar até o momento. Então, cara, vem o Benny numa entrevista e fala que sabia da suspensão do Hoyt, então era um desejo antigo e queria muito ele, tanto que ele arcou com essa suspensão, mas que na hora de assinar com o Ogunjobi, eles descobriram que ele também ia ser suspenso por 6 jogos. E o Ogunjobi também descobriu na hora, o que é brutal para os 2 lados. E aí o Benny vem com papo de que naquele momento, né, olharam para o mercado de defensive tackles e aí já não tinha mais muitas opções disponíveis, então eles resolveram honrar com o contrato ali e assinaram mesmo assim. E aí que eu te pergunto, Milione, honrar com o quê? O cara, por um acaso, jogava em Buffalo, o cara, por um acaso, tem alguma ligação com a gente para ter que honrar um negócio com ele? 8 pilas que a gente está pagando num cara que vai jogar ali 11, 12, 13 jogos no máximo, talvez. Não, eu acho que o Benny tava querendo que a gente batesse palma pra ele e falar, isso é homem, tá honrando com as promessas dele. Tá honrando com o quê, velho? Ah, mas eu olhei no mercado, não tinha mais nada na posição de DL. Então, que tal você não pegar um DL? Que tal você pegar esses 8 milhões? Então põe em outra parte, cara, que nem o Eric falou, vamos investir num corner, vamos fazer alguma coisa. Você não tem que honrar, velho. Você não tem que honrar, não tem o quê? O Célio falou tudo, cara, não tem o quê se honrar com esse maluco. E me desculpa, cara. Aí o Ogunjobi veio falar que também descobriu na hora. Porra, velho. Acho muito difícil isso. O cara ficou quieto e falou, vai passar, ninguém viu.
o RH dos Bills, que eu não sei quem que é, mas por favor, qualquer lugar que você vai trampar, os caras pelo menos puxam sua ficha, cara. Ninguém puxa a ficha lá, ninguém puxa pra saber como é que tá a ficha do cara. Pô, velho, não existe isso. Não existe isso. Não tinha com que honrar. Uma cagada do Bane gigantesca. Gigantesca. E assim, o Michael Hoyt, beleza, que nem se mencionou, 3 anos, né? E ele tava muito afim de ter o Michael Hoyt. Eu espero muito que o Michael Hoyt mostre pra gente o porquê que o Bane tá tão afim assim. Então a gente até que releva. Mas, cara, 2 caras que vão ficar sentados no banco por 6 jogos, velho, é muita coisa. E assim, tem um jornalista americano, eu não vou me lembrar o nome dele, quando saiu o contrato do Kunjob, eu acho, não, quando saiu o contrato do Micah Hoyt, ele falou assim, cara, é muito, mas ele vai jogar desde o começo, vai jogar todos os jogos, é muito, mas para um cara que vai jogar todos os jogos, já não é um cara que vai jogar todos os jogos, meu irmão, nessa temporada ele vai ficar 6, então a gente tá pagando uma galera em 6 jogos, e vamos ver, a gente não sabe ainda, né, quais são os nossos 6 primeiros jogos, mas imagina que são 6 pedrada. Já era. Vai ficar aí os caras sentadão lá, bonitão, olhando. Então, parabéns pelo Bane, que honrou com sei lá o quê. E um tiro no pé gigantesco. Cara. Pra mim, assim, é minha visão, galera, mas pra mim já tá meio que o Bane tá, sei lá, cara, tá dando umas bolas fora que não tá dando pra aguentar, não. Para mim, isso daí seria a gota d'água se fosse eu, os donos dos Bills. Mas tudo bem. Vamos deixar o cara aí. É sinistro. Mas... E aí, Eric? Manchou a história do Bini um pouquinho? Deu uma balançada, né? Assim, eu gosto do Brandon Beane, a pessoa, né? O cara que vai lá dar entrevista, não pestaneja para nada, não treme, fala o que tiver que falar, vai na lata, sempre respondeu toda a pergunta aí, não fica cheio de rodeios. Só que sinceridade demais pesa às vezes, né? E eu acho que ele, sendo tão sincero quanto foi com esse caso, foi bem negativo pro lado dele. Eu acho que foi uma cagada tremenda aí, falando o grosso da palavra. Você não pode perder 2 jogadores do seu roster nas posições que são, né? Porque é 2 caras da defesa por 6 partidas de início de temporada. E fora o dinheiro, né? Gasto com isso. Então, eu acho que a organização errou no scout aí, nessas pesquisas. O Michael Hoyt, beleza, a gente entende os 3 anos, vai ter tempo de se acostumar, de voltar atrás e compensar, vamos dizer assim, os dias perdidos. Mas o Ogunjobi, um cara que realmente, vocês comentaram, é da rotação, às vezes nem passa pelo training camp, né? Passaria pelo preço, mas os caras do draft são bons aí e acabam pegando o lugar dele. Espero mesmo que tenha alguma coisa aí que eles consigam dar esse contrato, apesar dos dois terem deixado claro. Descobriram em cima da hora também, culpa deles e tudo. Eu acho que o erro maior aí foi do Bills. E alguém vai pagar o pato, eu acho. Não sei se vai ser agora, mas essa história volta lá na frente quando alguma coisa der errado e vão falar, lembra lá que vocês deixaram 8 milhões na mesa, 6 partidas, e a mídia é implacável nesse sentido, a torcida ainda mais. Vamos esperar para ver, mas eu acho que foi ruim, muito ruim. Rapaz, que situação calamitosa aí que o Bini se meteu nessas entrevistas aí. É isso, excesso de sinceridade do Bini, esse ataque de sincericídio que ele teve aí foi prejudicial, mas fazer o quê? Partindo aqui para os nossos recém-contratados, as caras novas de Buffalo, ou nem tanto. Semana passada a gente já falou das renovações e do Joshua Palmer, então
Se você quer saber as nossas opiniões sobre elas, as renovações de Bernard, Allen, Shaqiri e Russell, assistam o episódio anterior, que vão estar lá. Hoje a gente vai falar das subsequentes, entre elas a do Michael Hoyt, que a gente, enfim, né, a gente soube na hora ali, minutos antes de gravar, não deu pra ver nada, né? Eu falei, quase ideia de quem era aquele cidadão, mas já deu um tempo aí pra pesquisar. Podia começar logo com ele para matar logo o Michael Hoyt, felizmente não literalmente, mas eu perguntei para o nosso parceiro aqui, o Rafael do Brasil Rams, que já participou aqui do podcast com a gente, né, sobre o Michael Hoyt. E aí ele me falou as seguintes palavras: operário da bola, a gente chamava ele de meu bagre favorito. Ele é meio brutão, pouco polido tecnicamente, mas é muito esforçado. O que parece ser algo que os Bills, né, valorizam bastante aí, né, essa força de trabalho dos jogadores. Impressionante aí. Mas depois ele falou e tal, que é um cara de rotação, talvez consiga produzir com um volume maior de snaps, e que ele tinha uma mania, e aí ele não sabia se era do jogador ou do esquema tático, que algumas vezes ele descia para cobrir o passe e ele era obviamente queimado, mas ele acha que é mais o tático e não dele meter o louco. Tem um highlight, é porque assim, né, isso é algo que eu vou contradizer daqui a pouco. Highlight, não existe jogador ruim, né? Então não. Tem uma jogada lá dele pegando um passe ali na direção do Metcalf, né? Aquilo é minoria, né, no universo do futebol americano, né? Não existe jogador ruim em highlight. Mas é isso, né? O Michael Hoyt, nesse caso aí, menos foi o job, mas aí a chegada dele vem cercada dessa polêmica, né? E 3 anos, 24 milhões, 13 garantidos, dinheiro para um Ed que vem para rotação, né? Deve jogar muito no quesito snaps, porque rodam muito, né? E as opções também hoje não são das... Vamos supor que ele vai disputar a vaga com o Epenesa, né? Então, vai ter uma rotatividade ali bem, bem grande, provavelmente, nessa área, né? Opiniões sobre ele, o Milione? Cara, eu achei que você ia falar pro Windows assim, não, ele deve ser um baita de um bagre, porque eu fiquei com o bagre na cabeça, o bagre preferido do cara. Cara, a opinião, né, essa que a gente já tinha comentado, né, que o Michael Hoyt, assim, beleza, vamos esquecer essa parte que ele vai ficar 6 jogos parados, mas a gente nem mesmo ouviu falar dele. Tudo bem que isso não significa que ele não faça um bom trabalho, talvez a gente que não preste tanta atenção nos outros jogadores de alguns times, mas assim, depois aí a gente foi lá fazer as nossas pesquisas e eu continuo com a ideia ainda de que o Michael Hoyt não era uma pessoa de 24 milhões não, cara, por 3 anos. Eu acho que ainda pagamos um valor acima do que a gente deveria ter pago. Aí uma galera vai comentar assim, beleza, mas, por exemplo, os Patriots pagaram uma fortuna para outros jogadores. Beleza, ok, mas aí existe uma diferença entre um time que está sendo reestruturado, né? Os Patriots, que está sendo um time que está sendo reestruturado, e New England, que tem uma questão de impostos muito alto, cara, aí você tem que pagar caro mesmo. Mas agora, os Bills, desculpa, mas é um dos times fortes a concorrer a questão de ir para os playoffs, então você já consegue trazer isso para o jogador. O Benny poderia, acredito que ele joga essa cartada, né, de tipo, olha, tem uma grande chance de você ir para os playoffs. Tudo bem que o Michael Hoyt estava nos Rams, que também é um time, né,
muito, muito forte aí aos playoffs. Mas aí você começa a mencionar tudo aquilo que a gente tem de bom e as possibilidades que a gente tem. Então a gente não tinha por que pagar isso, porque a gente estava precisando muito do Micah Hoyt. E a gente está precisando muito, obviamente, de um edge, mas, cara, não é um Myles Garrett, não é, novamente, né, mencionando, não é um jogador que a gente precisava ter gasto tudo isso, não. 3 anos me mostrou que nossa questão técnica, os nossos técnicos viram alguma coisa nele que talvez a gente não tenha visto. Pode ser que eu pague com a minha língua e eu espero pagar com a minha língua. Eu espero muito, assim como a gente teve no ano passado aí a gente pagando com a nossa língua, eu digo mais por mim, né, na questão do nosso center, né, mas assim, cara, pode ser que eu pague com a minha língua, pode ser que o Micah Hoyt seja um ótimo jogador e a questão técnica dos Rams não conseguia fazer com que ele rodasse bem. Vamos torcer para isso. Mas hoje, com o que eu tenho na mão, eu digo que, cara, pagamos caro pelo cara. Não deveria ter feito essa graninha, não. E, assim, que nem você mencionou, Celando, a questão dos highlights. Tenho certeza aqui que todo mundo foi procurar highlight do Micah Hoyt, e highlight é muito louco. Você vai ver e fala assim, caraca, mano, por que a gente não via falar desse jogador, né? Puta, joga bem pra caramba. Só que agora eu fiquei na minha cabeça pensando aqui que eu nunca vi highlight do Trubisky. Depois, terminando esse episódio, tá no YouTube, highlights Trubisky. E eu quero ver se eles conseguem também me convencer de que esse jogador faz essa loucura. E aí, o que tu acha do Hoyt? Só um parênteses, cara. Trubisky ano passado, um passe, um touchdown. Não. 98 jardas, 88 jardas, não lembro. Falou nada. Aí tá o highlight dele. O highlight dele é sensacional. Pro Tyrell Shavers, se eu não me engano. Nunca tinha feito CD. Sim. Bom, Michael Hoyt, 3 sacks ano passado. Tipo, é o highlight que ele tem, né? Ele tem 24 tackles de estatística do ano passado. A gente precisa começar a normalizar os lowlights, né? Que highlight é sempre bom, né? Precisa buscar lowlights aí na internet para ver. Porque tem bastante gente aí com lowlight. Fiz o mesmo que o Bruno, dei uma olhada no cara, no vídeo é espetacular, mas espetacular o Epenesa também foi nos highlights dele da temporada passada. Então, eu penso assim, é um cara bom de rotação, pelos comentários do time do Rams aí, inclusive o que você trouxe do colega aí do canal, mas não é um cara que resolve a posição, né? E a gente queria alguém que resolvesse a posição. Depois de assinar com o Greg Rousseau, a gente esperava um outro edge de elite, pelo menos, para poder ter confiança e garantia de que a gente ia alcançar o Patrick Mahomes e pressionar ele igual o Eagles fez. Então, a gente tinha essa esperança de vir um edge de elite e até agora só temos o Hoyt. São 3 anos para ele provar aí que a gente está errado e o cara gostou de ter vindo para o Bills, né? Ele é do Canadá, se eu não me engano, falou que está voltando para casa, já está chamando torcida para ele. Se a torcida comprar ele, é capaz de ele ter uma boa passagem. Mas tem que mostrar dentro de campo. Vamos torcer. E é só o que dá para fazer nesse momento. Exatamente. Hoyt aí, contratado, né, para ser o nosso defensive end. Tá. Outro... Bom, antes de ir pro outro jogador de Los Angeles, também viu para cá, tem um aqui que poupa tempo, que é o Darrington Evans, né? Ele, enfim, todo ano ele é contratado nessa época. Welcome back. Vai disputar a vaga aí no Practice Squad. Ano passado, acho que ele perdeu pro Frank Gore, né? Que ficou no Practice Squad. O Júnior, não o pai. Claro. Mas... os números do Darrington Evans, eles são meio deprimentes, mas aí, né? Tipo aí. 3 carregadas, 3 jardas. Cara, é complicado, não, mas é isso aí. É pra compor elenco aí, né? Os bichos.
ainda vão encher esse elenco aí, 90 e poucos jogadores que podem ter no training camp, nessas paradas, então é mais um aí pra complementar. Ou algum de vocês tem uma opinião diferente sobre o Darrington Evans e quer compartilhar aqui? Não, eu só fiquei pensando se talvez ele não estivesse pensando na questão de special teams, cara, mas eu nem sei se o Darrington Evans serve também para special teams, tá ligado? Mas eu tava pensando que talvez ele não teria sido uma escolha para isso, mas sei, cara, realmente não acho que também faça toda essa diferença pra gente. O special teams é uma área que a gente precisa também ter uma atenção maior, né? Mas eu não acho que Darrington Evans seja a resposta. Pensei se então não era para isso. O que me faz entender que o jogador é importante pro time é quando ele ganha uma postagem especial na página do Bills. E ele não ganhou. Então, vai vir só para testar mesmo, né? Para tentar uma vaguinha aí. É, exatamente. Bom, tivemos também aí sim a nossa principal, né, contratação aí dessa oficina, né? A depender da opinião de quem estiver nos ouvindo, né? Mas os Bills contrataram o Ed Joey Bosa, né, que tá com um pé ali em São Francisco, né? E aí os Bills acabaram pegando ele aí. E, cara, um ano de contrato, 12 milhões ali e 600, pode chegar a 15 milhões. E, então é muito dinheiro para um ano de contrato. O Bolsa, né, vai ter que entregar. E aí, como eu falei num grupo, eu entendo a euforia e tal sobre o Joey Bosa vindo e tal, grande jogador aí, né, dos Chargers. Mas, cara, o retrospecto dele não me anima, tá ligado? Nesses últimos anos. Pode ser que realmente ele volte a jogar o que ele jogava e tal, mas acho que não tem nenhum jogador que eu fique tão preocupado, tirando o Josh Allen, né, com lesões no momento do que ele, porque aí seria um dinheiro gasto enorme. E se o cara se lesionar é complicado, porque ele já tem uma propensão muito grande, né? Tirando o ano passado, que ele jogou 14 partidas e teve ali 5 sacks, em 2023 ele jogou 9 partidas, em 2022 ele jogou 5. Então, ele jogou muito pouco nos últimos anos. Então, para um cara da posição dele, ele voltou a jogar agora e é um contrato bem grande. O futebol ainda tá ali, né? Ele ainda sabe jogar, ele ainda tem uma qualidade muito acima da maioria. Mas para mim a grande questão é essa, né? Ele se manter saudável ou não. Aí alguém pode vir perguntar, mas e aí? Não traz o Bosa, traz um outro Ed, vai trazer quem? Cara, tirando o Bosa, quem é que a gente mirava, né? Garrett, Crosby, que ganharam um contrato gigantesco. Uhum. O Hendrickson, que pediu troca, mas ainda não concretizou e provavelmente vai ganhar um contrato gigantesco, né? Uhum. Ou seja, um mercado muito caro e as opções um pouco escassas. Não à toa eu ia endereçar essa posição no draft, né? Por mim, pegava esse dinheiro do Bolsa. Do Bolsa, pegava o dinheiro do Gunjob e endereçava em outra posição como corner, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, e buscava um edge com potencial no draft, mas eu acredito que o Bolsa possa desempenhar um papel muito fundamental nessa equipe, né? Vai puxar ali a marcação, pode liberar espaço para o Rousseau, a gente vai ver, pode liberar espaço para os tecos infiltrarem. Mas tem que ver se ele mete medo também nas defesas, nos ataques adversários, nas linhas ofensivas, para quererem fortalecer a marcação nele.
mas é uma contratação cara com seu risco, mas que mostra aí, pelo menos, que em certo ponto o coaching staff ali não decidiu parar de arriscar, né? Pelo menos ainda tem coragem. Né? Arriscaram no Von Miller, não deu certo e vão arriscar agora no Bolsa. Né? Se não dá certo, paciência, provavelmente vão arriscar em outro depois, né? Mas me passe aí o teu panorama, Eric. Joey Bosa nos Bills. Cara, é bastante mídia que teve nele, né? Pro histórico dele, foi um edge de elite hoje. Não acho que ele tá na elite mais. Com certeza, não esqueceu de como se joga. Só que é uma aposta. É o que você comentou, é uma aposta para a posição. Também não acho que resolva. Não era o que a gente esperasse, assim, de bater o martelo e falar, puxa, agora dá para confiar. Só que, pensando aí no que vocês comentaram, né, que o Brandon Beane não pensa em ganhar do Chiefs, ele joga com o Chiefs direto, né? Então, talvez tenha pensado nisso nessa contratação. Vamos pegar um cara que sabe ali como enfrentar a zaga a linha ofensiva de Kansas City. Não sei se pode ter passado alguma coisa nesse sentido. Mas, com certeza, não era o que esperava. Inclusive, foi uma menção honrosa no episódio passado, né? Porque a gente falou, ainda tem o Joey Bosa lá disponível. E acabou sendo ele, Myles Garrett, Max Crosby e o resto ficaram para trás. De novo, mais uma posição que a gente tem que torcer pro melhor. E aí, Emiliano? O que aí tu acha do Bosa nos Bills? Cara, o Bolsa não é uma opção ruim, mas que nem o Celian falou, acho que, cara, 12 milhões por um ano foi também, novamente, um preço, cara, que talvez a gente tenha pago aí. Bolsa, cara, pra mim me sinto aquele cheiro de vale a pena ver de novo, sabe? Porque pra mim parece a mesma história do Von Miller. É um jogador que já foi elite, é um jogador aí que tá tendo, né, uma baixa de rendimento, questão de saúde. Cara, o Bolsa se machucar, a gente só tem um contrato de um ano, que nem você mencionou, cara, o cara já ficou, já temporada, jogou só 5 jogos. Pô, vale a pena a gente arriscar 12 milhões do nosso gap nisso? Não vale. Não vale a pena arriscar nisso. Eu não ficaria mal, que nem a gente mencionou o Bolsa no episódio anterior, eu não ficaria mal de forma alguma, o Bolsa é um bom nome, só acho que o valor que foi pago novamente. Não sei, cara, se tentaram jogar abaixo e aí foram aumentando, né? A gente não tem que fazer, vamos ter que pegar o Bolsa mesmo. Mas se essa foi a cartada, que nem a gente estava esperando uma cartada de um nome que surpreendesse, se essa foi a tentativa, para mim também tem mais cheiro de Von Miller do que um cheiro de novidade mesmo, que nem a gente estava esperando, óbvio, né? O Crosby, a gente estava esperando Myles Garrett. Eu entendo que esses caras são elite hoje, atualmente, e o valor deles estão lá nas alturas, mas eu não sei se não dava pra gente realmente fazer um esforço, fazer alguma coisa aí, ou o Benny não queria arriscar tudo isso, mas para mim, Joey Bosa pode ser que venha fazer um estrago esse ano, pode ser que venha fazer um estrago esse ano sim, cara, pode ser muito positivo e a gente espera isso, mas 12 milhões é um dinheiro aí que o Benny para mim tá apostando, é uma aposta real mesmo, assim, de jogo mesmo, o cara tá colocando um pouco, né? Ele tá apostando no Bosa de que ele vai ficar saudável e que vai ficar tranquilo. Tenho certeza absoluta que todo mundo aqui quer que isso aconteça. A gente não quer que o cara se machuque, mas existe essa possibilidade e o cara já está numa idade onde é mais propenso a isso. Então, poderia ter pago mais barato, talvez ter trazido o Bosa, ou poderia sim. Mas não é o que o Benny está pensando. E eu realmente acho que o Benny não pensou nisso, Eric, por mais que realmente acabou acontecendo. É um cara que, né, que jogou bastante contra o Mahomes aí, mas o Ben disse claramente que ele não pensa no Kansas City, tá? O Vini falou, tá falado. Então eu acho que ele nem pensou nisso, mas esperamos que isso ajude, realmente, porque é um cara que talvez tenha um conhecimento para trazer para a galera. E isso que o Celão mencionou, cara, de talvez ele abrir um espaço,
Eu acho que isso vai depender muito do Bolsa nos primeiros jogos já. Se ele mostrar que ele tá com um empenho alto, aí eu entendo que talvez não no primeiro jogo, talvez não no segundo, mas a partir do terceiro, quarto jogos, os times começam a pensar realmente em dobrar no Bolsa, e aí abre espaço para que um Rousseau, né, ou para que alguém faça algum outro estrago aí. A gente espera sempre o melhor, mas também temos que ser sensatos e pensar que talvez tenha sido um tiro no pé e que a gente também acabe dando. É bem dualista essa situação aí do Bolsa, né? 50%, ou tu, sei lá, tu gosta ou tu fica com o pé atrás, né? Complicado aí. Vamos ver o que o Bolsa nos rende. A nível de informação, né? Dizem as fontes que São Francisco ofereceu 8 milhões para ele, o Buffalo ofereceu 12. Né? Não é nem que cobriu a oferta, cobriu muita oferta, né? Então, nem olhou a oferta anterior. Não. Acho que pensaram assim, é por causa do irmão dele, vamos ter que botar muito a mais. Acho que o cara nem é tão ligado assim no irmão, pô. Me oferece 100 conto a mais pra ver se eu não deixo de ser vizinho do meu irmão. Não é? É isso. É brincadeira, Um abraço pro Milione, irmão. Bom, saindo do bolso, a gente teve algumas renovações. A gente renovou com o fullback Red Gillian, né? Ele é usado ali em special teams, às vezes é usado para bloquear também. Fullback não é mais das posições mais benquistas hoje na NFL, né? Cada vez mais escasso. Muito. E fullback muito utilizado é mais escasso ainda, né? Então, para ele é ótimo ter renovado. O Ty Johnson também renovou 2 anos e 5 milhões, uma bela volta, né, do Ty Johnson para Buffalo. Ele foi um grande achado, entre aspas, né? Porque ele já estava em Buffalo, mas nesse ano que ele realmente veio a ser utilizado de uma forma diferente, né? Recebendo esses passes, sendo muito útil em terceira descida. E Damar Hamlin também renovou seu contrato, 1 ano, 2 milhões de dólares. Voltando aí para a equipe para compor esse corpo de safety. Bruno Milione, o que é que tu me diz dessas 3 renovações aí de Buffalo? Cara, o Damar Hamlin, eu não sei se a gente fica muito com o lance do emocional, né, em jogo, e aí, assim, a gente quer o cara ainda dos Bills, obviamente, pelo marco que acabou causando e tudo, mas eu fico pensando que se não tivesse acontecido isso, eu tranquilamente teria quicado ele fora, cara. Mas o Damar Hamlin também, se sair, um time vai pegar ele, eu não vejo ele sendo titular em nenhum outro time. Então, assim, talvez as pessoas fiquem muito bravas com isso, cara, mas eu acho que a gente meio que, às vezes, renovou por pena, não sei se é pena, acho que não, também é pelo fato de que ele conhece o nosso sistema tático, então talvez ele fique ali como um reserva, mas não gostaria de ver o Damar Hamlin como titular novamente. Não gostaria mesmo, por mais que eu goste demais do cara, volto a dizer, o lance emocional conta muito mais, então eu gostaria muito que o Damar ficasse com a gente até o resto da aposentadoria dele, mas beleza, foi um valor não muito alto, 1 ano só, então ok, não é nada que cause impacto. Ty Johnson, eu sou super a favor dessa renovação, Ty Johnson que, assim, para mim ele foi muito mais pontos positivos do que negativos no ano passado, a temporada do ano passado do Ty Johnson se mostrou muito concreto mesmo, cara, nas posses dele. É um cara que o Celio mencionou, foi muito utilizado nas terceiras descidas. É um cara que a gente conseguiu utilizar na questão de passes curtos ali nas laterais. E ele consegue ganhar algumas jardas à frente. Então, assim, para mim, super a favor mesmo da gente continuar o Ty Johnson, principalmente porque a gente não sabe como que está sendo a situação do James Cook. Então, perder o Ty Johnson agora talvez seria uma opção ruim. Então, para mim, essa foi assertiva, principalmente aí 2 anos, ok, 5 milhões, não tá muito alto. Agora, cara, o Rick Gillian, back, não sei,
Realmente, que nem o Celio mencionou, cara. Cada vez mais a gente vem sendo escasso, mas foi um preço baixo também. Tudo é pela questão do valor, galera. Para mim, assim, tudo para mim é na questão do valor. Não vejo errado a gente ter renovado com o cara. Beleza, mas teria sido muito errado se a gente tivesse renovado 5 milhões por um ano. Não tem sentido nenhum. Beleza, dá 2 milhões pro cara ali, ele ainda continua com a gente, ainda continua fazendo alguns snaps e alguns trabalhos ali. Então, nesse quesito, para mim, nesses 3 pontos, para mim é ok. Foi bem tranquilo. E o Ty Johnson super aprovado. E aí, Eric? Inovações de Buffalo. Renovações de Buffalo. Eu concordo com todas elas. Acho que são jogadores já da equipe, entrosados, conhecem o sistema, tão bem no jogo, vamos dizer assim, né? Especificamente dos valores, somado todos, a gente pagaria o Larry Ogunjobi. Olha só que tristeza, né? 3 jogadores que já estão aí no time faz tempo, não pagam um cara que acabou de ser contratado. Ty Johnson, merecidíssimo, jogou muito ano passado, eu acho que vai agregar ainda mais esse ano, a gente precisa. Damar Hamlin, ele foi bem ano passado, eu acho que não traz aquela confiança pra gente, mas ele se mostrou melhor, digamos assim, do que ele era antes da lesão. Eu acho que ele evoluiu um pouco. Acredito que Buffalo está dando mais um voto de confiança, porque é um ano só de contrato, né, de renovação, então é aquela coisa, ó, testa aí, mais um ano, vamos lá, esse ano foi bem, vamos esperar que esse ano vá de novo. E rotação, safety, a gente precisa de safety. Eu acho que Damar Hamlin, o Cole Bishop e o Rookie, agora um ano, e o Taylor Rapp é muito pouco, né? E o Red Gilliam é o único para posição, acho que não tem outros na liga hoje. Ele já é da galera, todo mundo gosta dele provavelmente lá, então os caras falaram, fica aí mais um ano, já tá tudo certo. O valor dele já estava provisionado, vamos dizer assim. É o que dá para falar, mas eu concordei, eu gostei das renovações, eu acho que a gente precisa ter depth, né, que eles chamam, ter profundidade de elenco, e são bons jogadores de grupo, isso que eu acho que isso é o mais importante. 3 jogadores aí, eu digo, enfim, o Damar Hamlin, acho que é o que mais vai fazer as pessoas questionarem e tal, né, pelo desempenho dele em alguns momentos do ano passado. Como eu disse no último episódio, para a reserva, e eu teria mantido ele, um cara que conhece. Agora não dá, conhece o esquema, né? Agora não dá para querer que ele continue sendo titular, né? E eu nem tenho garantias reais de que vai ser, por exemplo, Bishop e Rapp titulares, né? Provavelmente o Rapp vai ser. Vamos ver quem vai ficar ali com ele do lado, né? Derek Frost. E falando em Derek Frost, a gente já pode partir para ele, né? Mais um safety contratado. Um ano, $1.337.000, um salário, quase o salário mínimo ali do profissional, do veterano, né? Do futebol americano. Ou Brumilhone, gostaria de ganhar 1.300.000 como salário mínimo? Pô, tá bom pra ti? Putz, que isso? Tá de Tá sacanagem. Mas o Forrest terminou aí o contrato dele de calouro, né? Eu tava terminando. Terminou, ficou livre. Mas lá no Washington Commanders, mas ele jogou 10 partidas na última temporada e só em uma ele foi titular, né? Ele jogou bem pouco, ele atuou muito em Special Teams. Agora tem um ponto. Ele jogava muito mais antes de uma lesão que ele sofreu alguns anos atrás. E depois disso a carreira dele entrou em um completo declínio. E aí é mais uma aposta aí, né? Uma aposta de valor baixo, né? Para vir aí para compor esse corpo de safety que eu tenho
uma estatística que é impressionante, cara. Safety, a gente sabe que não é a posição que mais paga na liga, né? Uhum. É a posição relativamente barata e tal. Os contratos não são enormes. Porém, se a gente juntar salário base, tirando bônus e essas coisas, tá? Do Hamlin, do Bishop, do Rap e do Forrest, tá? Os Bills estão pagando simplesmente para os seus 4 safeties um valor de $9.304.000. Isso que eu estou arredondando o valor do Hamlin para 2 milhões. O que não é o caso, porque ele ganha 1.800.000 e alguma coisinha garantido. Cara, a gente tá... O salário do Ogunjobi paga o salário de todos os nossos safeties, tá? Só pra ser justo. Isso porque eu tô juntando o salário do Rap desse ano e do ano que vem. Porque se eu excluísse o salário do Rap do ano que vem, ia baixar em, vamos ver aqui, menos 2.575. A gente já tá pagando $6.729.000 pro nosso corpo de safety. Assim, cara, eu entendo que não é a posição que mais paga da liga, mas, pô, também não pagar nada é sacanagem, velho. A gente seria bom safety de qualidade ali, né? Ficar tentando essas apostas é complicado, cara. Mas aí, ô Eric, o que é que tu pode me falar um pouco aí sobre essa chegada aí do Forrest aos Bills? Cara, eu nunca tinha ouvido falar dele, igual a gente nunca tinha ouvido falar do Michael Hoyt semana passada. Dei uma olhada nas estatísticas, né, que é o que dá pra gente se basear, e assim, cara novo de liga, né, tá? Só jogou no Washington Commanders, um time que até o ano passado não inspirava nada, não tinha nenhuma parecia que não tinha vontade de jogar, os caras estavam todos sofrendo e na primeira temporada dele ele pareceu muito bem, assim, né? O cara 56 tackles, 32 assistências, né? Tipo, ele foi muito bem. E é um jogador novo. Tirando a lesão do joelho aí, 2023, é um jogador de 5 anos, tá indo de eu acho que ele tá vindo para se provar e eu espero que ele se prove, né? Mostrei pro Bills que ele merece essa posição. E se ele jogar bem, é um cara para manter na equipe, né? Pô, um cara novo aí, 25 anos de idade, dá para jogar bastante ainda pelo Bills. De novo, é o que tem acontecido nas off-seasons do Bills, apostas e apostas. Torcer pelo Forrest. Exatamente. E aí, Miliano, o que é que tu me fala do Forrest? Se o Forrest continuar, né? Se o Forrest jogar bem esse ano aí, eu super continuaria com ele, né, cara? Porque é um cara que aceita um salário mínimo, né? De salário mínimo aí da galera do safety, 1.300.000. Mas, cara, isso que o Celão trouxe é absurdo, velho. Porque, assim, mostra claramente que tem algumas áreas que a gente taca ali o F ali, mano, e não tá nem aí. Tipo, vamos lá, deixa o safety e tranquilo. Nem precisa dar uma atenção maior, cara. Valeria a pena honrar com o Okojobi, ou valeria a pena, então, você talvez fortificar a parte de corner e ao fortificar a parte de safety seria muito melhor. Eu sei que a gente tinha, talvez, aí na questão do free agents, não tava lá aquelas coisas, a gente não tinha um cara com nome como, sei lá, como Ken Chancellor era para mim.
é um dos últimos safeties assim, que para mim marcou muito a época. Mas, cara, dava pra gente ter feito um pouco melhor. Eu, hoje, com certeza não deixaria o Forrest como titular, a não ser que ele prove aí no training camp e prove, né, sei lá, na pré-temporada que ele pode ser esse cara, mas para mim Forrest ficaria junto com o Damar Hamlin, cara. Eu ficaria Rapp e Bishop. São os dois nomes que eu gostaria de fortificar assim, na questão da posição dos Bills. Mas o Forrest no Commanders não fez também lá aqueles, né, uma temporada sensacional para a gente também olhar isso. É óbvio que não, até porque a gente pode ver pelo valor que a gente trouxe ele mesmo. Mas assim, volto a dizer, para mim é mais uma amostra de que o Bane olha para algumas coisas e simplesmente não vê que a gente poderia deixar um pouco mais forte nisso, cara. Toda área a gente tem pelo menos um cara mediano, vamos dizer assim. Na questão dos safeties, talvez a gente esteja um pouco abaixo. Por mais que eu acho que o Bishop e o Rapp consigam ser mais do que isso, mas a gente está pendendo a sofrer com isso, cara. Eu não acho que Forrest seja um nome que vai fortificar isso. Então a gente poderia sim ter feito algo melhor. Como todos os outros, a gente torce muito para que a gente esteja errado, mas para mim, e eu vou ser sincero, eu acho que o Forrest a gente nem vai ouvir falar tanto dele, cara. Vai ficar como reserva, não vai ser titular, e eu não boto minhas fichas nele, não. Forrest, mais um chegando. Talvez ele corra bem, né? A vaga aí. Forrest. Que referência. Para ver se a audiência pega essa referência aí. Impressionante. Outro que a gente contratou foi justamente o Larry Ogunjobi, né? Um ano, 8,3 milhões, 8 garantidos, é muita grana pro cara. E ele vem pra... Quer dizer, eu ia falar pra rotação, mas se pá, por esse valor, ele vem para titular, né? Impressionante, cara. Não vai vir pra rotação, não. Deve ter encarnado aí algum monstro da DL para arranjar esse contrato. O empresário dele é fenomenal, né? Cara, eu fiquei imaginando o que aconteceu na sala em que eles estavam assinando o contrato. Se o empresário dele meteu uma arma na cabeça do Bini para ele honrar esse contrato, porque é muito dinheiro, cara. Muito. E aí o Ogunjobi, enfim, né? Nunca foi esse destaque todo para ter todo esse valor, né? E no fim das contas, a entrada dele e a chegada dele, não usar um cara que custe tanto é problemático, porque, enfim, tá desperdiçando um valor grande em cap, né? E aí, por um outro lado, tu vai estar diminuindo as oportunidades em campo de um outro jogador que seria um calouro ou até mesmo o Dwayne Carter, né? Que já é cara que vai para o seu segundo ano, mas que não jogou o suficiente na última temporada, né? E aí acaba por prejudicar também o desenvolvimento dos mais jovens, até porque é complicado, e aí se vier um defensive tackle no draft também, né, e aí se o cara que vai entrar como titular jogar bem ficar feio, não botar o cara pra jogar, então são muitas nuances do Ogunjobi aí para essa temporada que vai vir, hein? O que é que tu acha aí dessa contratação do Larry Ogunjobi ou Bruno? Cara, pra mim, acho que a pior, cara, que a gente fez. Pela questão do que a gente já comentou aqui, pela questão de valor, pela questão de o que vai acontecer com o Larry Ogunjobi. Então, tipo assim, a pior jogada que o Bane teve pra mim nessa temporada foi ele, cara. A gente poderia muito bem não ter honrado com isso daí, como a gente já mencionou, e ter
e ter fortificado outros pontos, cara, outros lugares com esse salário que esse cara tá recebendo. Se a gente for ver a free agency por inteiro, para mim, aí tá o ponto em que o Bane realmente errou. Não sei o que ele viu, mas não é um jogador para a gente ter feito essa jogada, e principalmente agora sabendo como que vai ser. Então, assim, para mim, a pior cagada até agora do Bane está nele. E aí, Eric, o que tu acha do Ogunjobi? Eu tava até olhando uns highlights aqui dele para ver se dava uma animada, né? Uma injeção de ânimo aí. O cara é forte, o cara é grande, e na maioria dos snaps que eu olhei, ele joga. Ele tá como defensive end, mas ele joga no segundo ali, né? Tem o edge e ele tá no meio da linha. Quase um teco. Alcançou o QB várias vezes, tem um sack dele em cima do Rodgers espetacular, foi bem da hora de assistir. Mas é o que a gente falou no começo do programa, não resolve nossas necessidades, né? Não resolve o problema que o Bills tem, que é pressionar o quarterback e deixar mais fácil o trabalho da defesa. Eu acho que o valor é muito caro, parece ser um bom jogador pelos highlights, mas não, como diz, não era o que a gente estava esperando. Espero realmente que o pessoal do Scout aí tenha visto algo que vale a pena e que deixou de valer a pena quando descobriram 6 jogos de suspensão. Eu acho que nada vai apagar essa falha da organização, do GM e de todo mundo. E esse cara, ele vai ter que jogar muito para a gente poder falar assim, olha, valeu a pena esse investimento. O certo seria ele até jogar de graça um ano depois para compensar. Mas é isso aí, o Ogunjobi, torcer para que quando ele for começar a jogar lá no 7ª partida, o time esteja com pelo menos um 6-1 aí e ele jogue tranquilamente. Porque se ele entrar no meio da fogueira, eu acho que não vai dar certo. Boa sorte. Complicada essa situação do Ogunjobi. E indo para os finalmente aqui das contratações, a gente contratou o wide receiver Laviska Shenault, que estava nos Chargers na última temporada. Ele jogou no Seahawks e no Chargers, mas no Chargers só fez uma partida. No Seahawks ele jogava como retornador. A gente tem que ver aí como vai ficar essa questão dele, se ele vem para ocupar uma vaga, por exemplo, que seria, sei lá, do McHollins, né? Um quarto, quinto wide receiver aí, ou se ele vem para special teams. E, enfim, né? Tem o Cogrington para retornar. E a última lembrança que ficou do Shenault foi desastrosa, retornando uma partida com o Seahawks. A gente também recontratou o Danny Jackson, velho conhecido aqui, cornerback da equipe, né? Sobre o Danny Jackson, assim, eu não acho uma má contratação. Eu só acho que, se a gente for ver comentários na página dos Bills ou em qualquer página americana que noticiou por aí a notícia, né, da chegada dele, a gente vai ver muita revolta dos torcedores e tal com a vinda dele, mas no fim das contas é mais pelo que não veio do que por ele, né? Porque é um cara que conhece o esquema, que jogou bem quando entrou. Ele era reserva, né? Ele entrava na rotação. Mas que hoje é o nosso cornerback titular. E aí, cara, é complicado porque abre uma necessidade pro draft que não era algo que eu esperava, entende? A necessidade de correr atrás de um corner de qualidade no draft, né? Aí disponível na frente, a gente ainda tem o Asante Samuel Jr., mas pro Asante Samuel Jr. estar disponível ainda na segunda semana da free agency, tem alguma coisa errada com ele, né?
E aí a gente que não vai saber o que é, essas coisas ficam em segredo. Mas tirando isso, cara, fica bem para mim é ok, até porque ele, na minha concepção, ele vem para o lugar que seria do Kaiir Elam. Exato. A gente, inclusive, pode falar, o Elam que foi trocado com o Dallas Cowboys nessa última semana. Os Bills enviaram, deixa eu só relembrar aqui os termos da troca do Elam. Os Bills enviaram rodada, né? O Elam, os Bills enviaram o Elam e uma sexta rodada de 2026, e os Cowboys enviaram uma quinta rodada de 25 e uma sétima de 26. E uma bala 7 belo. Exatamente. E aí mandamos o Elam para lá. E aí, na minha cabeça, o Dane Jackson vem pro lugar dele e eu acho que é uma boa aquisição aí do Jay Jackson para essa rotação. Não confio nele como titular, mas provavelmente essa posição aí vai ser resolvida nos próximos semanas ou meses. Sei lá, se vier alguém para pegar essa posição no draft. Mas o Eric, o que tu achou aí das chegadas do Dane Jackson e do Shenault? Cara, Laviska Shenault, primeiramente, porque vai ser rápido. Ele é o que foi o Chase Claypool ano passado. Veio para disputar espaço no training camp e acabou se machucando e não jogou e saiu do time. A gente tinha até uma esperança, assim, né? Então, eu acho que ele vem mais para disputar espaço, para colocar pressão aí nos outros wide receivers aí, para os caras trabalhar mais. É aquela sombra, né? Que igual fizeram com o Bez ano passado. Mas eu não enxergo muito dele, não. Sobre Dane Jackson, é um cara de confiança para a equipe. Não é titular, mas é um bom reserva. E considerando que no nosso roster hoje a gente tem 3 rookies na posição de cornerback, né, que os caras não jogaram tanto ano passado, o Bills ainda não decidiu se vai renovar com o Rasul Douglas ou não. Então, nem o Christian Benford ainda, né, não acertou a extensão. Então, a gente só tem um cornerback de confiança, que é o Benford. Jamarcus Ingram e Ken Lewis, ok, não é nada exemplar, então é mais um aí para poder rotacionar, descansar os nossos bons cornerbacks, mas ainda é uma grande necessidade da equipe, talvez é a maior hoje, considerando que o Ed, a gente tem umas boas apostas, e corner ainda a gente só tem um e a gente precisa de mais profundidade. Espero mesmo que tenham bons corners no draft. Porque ano passado tinham muitos bons corners e a gente não ficou com nenhum deles. Mais um para compor elenco. É isso que eu acho. E aí, o Bruno, o que é que tu acha dessas chegadas? Eu acho que eles são os famosos tampa-buraco, cara. Aquela coisa que eu sei que é errado isso, tá legal, galera? Sabemos claramente que é errado isso, mas quando você tá namorando aí você termina e aí você acaba procurando alguém assim só pra você ficar logo, assim, só pra você matar a saudade, cara. E assim, pra mim, o Laviska vai ser o cara que vai talvez ficar no lugar do Mack Hollins, que nem o Célio mencionou. Eu acho, na verdade, que ele vai lutar por essa posição mesmo, até porque o Mack Hollins também jogava no Special Teams. Eu acho que o Laviska vai ser colocado lá pra isso, por mais que a gente não tenha uma boa lembrança dele na questão, né, de Special Teams, né, no Seattle Seahawks, mas acho que ele vai tentar fazer isso e talvez ficar aí na posição de um wide receiver, como o Mack Hollins ficava. Da mesma forma que o Hollins foi pra gente no ano passado, que a gente zero esperança nesse cara, e o Josh Allen conseguia fazer esse cara parecer um jogador que merece 8 milhões, como foi agora que ele recebeu nos Patriots. Eu acho que ele também pode fazer isso pelo Laviska. Minha confiança, como vocês claramente já viram, não é nele, mas sim no que o Josh Allen pode fazer por ele.
Então, como a gente sabe que essa área era uma área que não estou falando que a gente precisa cegamente confiar em qualquer wide receiver porque o Josh Allen vai fazer ele parecer bom. Não, longe disso. Mas era uma área que a gente poderia ficar um pouco mais tranquilo. O Lavinsky para mim não pesa tanto. Também contrato de 1 ano, 1.800.000, não é uma coisa pra gente ficar arrancando os cabelos. Então, para mim, ele vai entrar nessa questão. Para mim, ele vai ser o nosso próximo Mack Hollins. E eu espero que ele seja o nosso próximo Mack Hollins, porque o Mack Hollins demonstrou uma confiabilidade e uma energia bacana com o Josh Allen, cara. Então, ele poderia aprender com isso e tirar isso, tirar esse aprendizado e fazer essa mesma coisa esse ano, cara. É óbvio que para mim eu gostaria muito mais de ter renovado com o Mack Hollins, pelo fato de que ele já conhece o sistema, eu gostei mais do cara no nosso sistema também, mas ok, não é o que aconteceu. Então para mim, Laviska é esse, é o famoso tampa-buraco, a mesma coisa como o Danny Jackson, que é no lugar do Kyle Ilman, que poxa, fico chateado com ele, mas aí eu fico um pouco. Mas ao mesmo tempo eu entendo pra caramba, principalmente quando eu fico revendo aquele jogo contra o Kansas City e vendo o Kyle Ilman caído, tomando aquele corte, caindo feio. Aí eu fico, tudo bem. Eu entendo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que o Ilman poderia ter entregue algo muito mais, como, eu não sei se ele fica nervoso, cara, e assim, eu sei que ele tem qualidade para ser um bom corner, mas não é o que acontece quando tá em jogo. Então, beleza, vou aceitar que o Kyrie realmente não é um cara que eu tenho que ficar botando minhas esperanças, assim como o time percebeu isso e tacou-lhe ele para os Cowboys. Elan, que eu não sei se vocês viram, mas que saiu dando entrevista dizendo que ele entende, mas que ele estuda bastante e que ele vai brilhar em um outro time. Como se os Bills tivessem ofuscado ele. Me desculpa, mas não foi a gente que ofuscou você, cara. Foi você que não quis brilhar quando era precisava brilhar. Então, assim, o Danny Johnson é isso, cara. É o substituto do Kyrie pra mim. E a diferença é que eu acho que talvez a gente possa ter algo um pouco melhor do que o Kyrie. Me dói dizer isso, mas eu acho que talvez o Danny Jackson possa entregar um pouco mais. Então, também, assim, barato, né? 1.600. E eu sei que é ficar batendo na mesma tecla, cara, mas se a gente não tivesse honrado com os nossos direitos com o Job, a gente poderia também ter melhorado essa parte, não é mesmo? Poderia ter pego um safety melhorzinho e um corner mais melhorzinho, mas tudo bem. É só ficar batendo na mesma tecla, só para lembrar isso, que a gente não precisava ter honrado com esse compromisso de ter pego um corner melhor. Eu deveria ter mutado quando tu começou a falar do Kyrie, mas em respeito, eu não fiz isso. Mas você viu que eu não defendi? Você viu que eu não defendi? Eu não defendi. Mas, bom, e não menos importante, os Bills contrataram o guard, ele é guard, Kendrick Green, do Houston, Texas, e eu, enfim, fazia ideia de quem era esse cidadão. E, cara, lá no início, lá atrás, eu falei sobre que só existia highlights positivos, né? Não existe jogador ruim. E, cara, pela primeira vez na história, eu vi um highlight negativo. O cara só tem jogada desastrosa, irmão. Pô, o cara era o OL no Houston, Texas, que não tinha a melhor das OLs ano passado. A vida toda falavam como o CJ Stroud era amassado pelas defesas e o cara era reserva lá, brother. Aí eu te falo, pô, o Cromer deve ser milagreiro pra conseguir fazer um cara desse jogo. Não deve ser a parada. Deve ter esse sim deve ter sido no famoso QI, né? No que indica. Porque não tem sentido a contratação desse cidadão. Alguém lá dentro de Buffalo conhece ele e conheceu ele porque, cara, ele é desastroso. A nota da PFF dele contra o passe é uma coisa ridícula. É tipo 19, 20. É tenebroso. Esse aí, não tenho nem medo de falar que é o primeiro cortado de Buffalo. Aí,
E nem é para passar experiência, né? É impossível esse cidadão continuar nessa equipe até a temporada regular. Eu estou falando para vocês. Se alguém quiser complementar aí com Kendrick Green, fique à vontade aí, o Bruno, o Eric. Cara, é um comentário bem básico, tá? Ele ganhou post na página do Bills. Ou seja, tem relevância pro clube. E ele vai vestir a número 51. Ó. É isso. Parabéns, pô. É isso. Kendrick Green. Nem vi qual que é o salário dele, mano. Eu também não... Não, mas acho que o do Green ainda não saiu ainda, né? Não saiu, ou mas não saiu, ou ele... Deve ser um salário bem baixinho também. Só pra constar lá, né? Entre os salários, o famoso salário mínimo. Enfim, impressionante, cara. O cara era uma avenida pro CJ Stroud. Mas é isso aí, né? Fazer o quê? Trataram ele, como eu falei, impossível esse cidadão ficar em Buffalo até o final. Aí quando vê, ele vira titular. Aí, sacanagem. Não vamos falar um negócio desse. Não vamos falar um negócio desse. Mas é isso aí. Quem é o nosso guardião agora? Space Brown, né? Não, é o Torrance e o Edwards. Torrance, cara. O Torrance e o Edwards. Sou fã do Torrance, cara. O grande Spencer Brown, jamais criticado aqui. Nesse podcast, Spencer Brown, nosso glorioso right tackle. Mas é isso aí. Eric, Bruno, alguém tem... eu já ia esquecendo um ponto. Rapidamente. Bruno Milioni, sua nota para essa free agency? Opa, essa nota na verdade é pro Bane, né? Aparentemente. Essa nota aqui é mais ou menos pro Bane, mas... Cara, essa minha free agency ficou com a nota 7,5, cara. É o famoso medíocre. Não pensem pelo lado ruim, mas pelo lado mediano mesmo. Pode pensar pelo lado ruim também, cara, mas pra mim, bem medíocre, cara. Nada que eu estava esperando, e olha que eu nem espero tanto, assim, da free agency dos Bills, mas pra mim, uma nota 7,5 tá muito mais do que bem dada. E aí, Eric? 7. Só porque tentou endereçar algumas posições, né, de necessidade aí, como o Ed, com o Joe Bosa, pegou aí o Darrington Evans e o Jackson de volta para dar uma balançada no time, mas não fez muita coisa do que a gente esperava. O principal mesmo que leva essa nota para 7, para não ser menor que isso, para mim, são as renovações que foram bem acertadas, os momentos certos das renovações, né? Terrell Bernard, o Josh Allen, Greg Rousseau, um pouco caro, mas ainda assim é o melhor que a gente tem hoje, então tinha que renovar, acredito que ele chegue em níveis de elite. Então, o 7 é pelas renovações, os momentos, as tratativas do cap space, porque a gente está com baixo cap mais uma vez, e por isso 7. Mas poderia ser menos aí, se não tivesse renovado com esses caras principais e não tivesse trazido pelo menos um edge bom de aposta e o Josh Palmer aí para complementar essa equipe. É isso. Eu tô nessa aí também. Nota 7, justamente como o Eric deu os motivos dele. São absolutamente os meus. O único motivo que faz elevar as notas aqui da frente dos bichos são as renovações do Allen, do Shaquille, do Bernard, principalmente, que são, para mim, acho que eu dei as notas mais altas. E, cara, aqui eu listei os jogadores, né, e fui botando a notinha deles ali de 1 a 10, né. A quantidade de 5 e 6 que eu botei foi impressionante. Não à toa, antes de começar, eu falei, a nota deu menos do que eu imaginava dos jogadores, cara. Eu odiei mais do que eu esperava, mas
dei uma arredondada. Eu acho que eu fico aí entre os 6,5 e 7. Acho que eu dou um 7 ali pela moral de ter renovado bem com o Allen. Ficou uma renovação bem legal esses 55 milhões dele. Mas é isso. Mas isso cai mais sobre o Allen do que sobre o Dane, tá? Só pra... Com certeza, com certeza. E aí acho que não é isso. Todas essas renovações e desenvolvimentos eles elevam a nota. Porque, como a gente falou, né? Pra mim, essas contratações dos Bills até aqui são todas muito insossas. Nada de diferente, além do Bolsa, talvez do Palmer ali. Eu nem sei se eles vão ser reais difference makers nessa equipe. Mas é isso aí. Eric Gabriel. Eu não sei de onde eu tirei o nome Gabriel. Eric ou Bruno. Algum de vocês tem mais algum comentário a fazer? Só que você comentou aí do contrato do Allen, né? E falando sobre entrevistas, que a gente falou sobre o sincericídio do Brandon Beane, diferente, o Allen foi sincero e aplaudido por todo mundo, né? Falando que 5 milhões não vai resolver nada na vida dele. Tipo, precisava alguém do calibre dele falar um negócio desse, que realmente 5 milhões não vai fazer diferença nenhuma. Então, a diferença aí de entrevistas e sinceridades que fazem a diferença pro bem e pro mal. Bonito, né? Que os Bills é sincerão. Pois é. Vou mandar minha conta pro Allen. Pra ver se 5 milhões não faz a diferença. Então. Um abraço de Oxalá. Olha que louco, né, cara? Porque isso que ele falou pra mim, que nem a gente tinha... falei, cara, que atitude, cara, que sensacional. Allen, de novo, mais uma vez, mostrando que é um cara sensacional, que é um cara incrível. E eu falei, mano, impossível alguém achar isso ruim. E eu achei, cara. Não vou ficar dando pano pra isso não, mas eu vi comentários de pessoas que acharam isso ruim, sim, que falaram que é uma questão de que o cara, tipo, não se dá valor, ou de que, tipo, que o cara é jovem aí, não fica pensando na vida. Fala, cara, sendo sincero, eu acho que esses 5 milhões não vai fazer falta pra ele. Não. Primeiro que, assim, se ele for inteligente, ele faz conta conjunta, entendeu? Porque agora ele vai casar, ele faz conta conjunta, vai cair o salário de todo mundo junto ali, entendeu? A mulher dele já tá lançando um filme top, entendeu? Eu acho que, assim, cara, se fizer conta conjunta, esquece, acabou. Não tem erro, o cara tá louco. É isso. Então, Eric Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite. Bills Mafia, de novo, segue, compartilha, curte aí e Go Bills. É isso, Bruno Miglioni, valeu demais de novo. Que isso, eu que agradeço. Muito obrigado aí por todo mundo que ouviu a gente aí também. Obrigado por mais uma vez estar podendo participar. E é isso aí. Go Bills sempre. É isso, rapaziada. Então, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Go Bills e até a próxima.